Eu estou, você está, e ela está, e ele também. E todos os que estavam estiveram e estão muito bem. Estamos, estaremos nós, ela e ele estarão lado a lado, e eu que estive, estarei. Lição de gramática de David Sherician. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do professor Raul Almeida e nesta oportunidade faremos uma breve introdução aos estudos gramaticais. E você aí, ainda se lembra quantas e quais são as classes de palavras ou as classes gramaticais? Pois é, se quiser recordar esse assunto ou aprofundar um pouquinho mais nele, fique conosco até o final da aula. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assista a nossa aula até o final, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Se você não se lembra mais das classes gramaticais, aqui estão elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Devemos considerar ou relembrar aqui também que essas 6 primeiras classes de palavras, elas são variáveis, ou seja, admite flexão, certo? Já no caso dessas 4 classes finais aqui, elas são invariáveis, quer dizer, não admite flexão. No caso do substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, a variação vai ser de gênero e número. Somente isso, tá certo, pessoal? De gênero e número. Como assim, professor? Gênero feminino e masculino. E número singular e plural. Já no caso dos verbos, a variação vai ser maior, tá bom? Os verbos vão variar em modo, tempo, certo? Modo, tempo, pessoa, número e voz. Ok? Modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Tempo, se o tempo é presente, se é pretérito ou se é futuro. Pessoa, primeira, segunda ou terceira. Número, singular ou plural. E voz, ativa ou passiva. Vamos tentar entender para que serve cada classe de palavra ou como cada uma é definida, tá certo? Veja só, substantivo. Para que servem os substantivos? Eles servem para dar nomes aos seres, sejam esses seres reais ou imaginários, tá bom? Dar nomes aos seres, às coisas, aos objetos, tá bom? Por exemplo, você pode estar agora me assistindo sentado em um sofá, tá? Sofá é o nome do objeto que você está sentado. Eu estou mostrando para vocês um pincel, e isso é um substantivo. Eu estou escrevendo com ele numa lousa, certo? Ou num quadro, como vocês quiserem. É um substantivo. Aqui, quem está passando
aula para vocês é o professor Raul. Raul é um substantivo. Então, os substantivos, pessoal, servem para dar nomes às coisas. Tudo que tem nome propriamente, tá? Ali está aplicado um substantivo, certo? Passamos então para a classe dos artigos. O que é um artigo? Tá? Para que serve? Artigo é a palavra que antecede o substantivo, caracterizando-o. Aqui eu acho que é necessário a gente dar um exemplo para que vocês possam entender melhor. Vou pegar aqui um exemplo, um exemplo de substantivo. Vou colocar aqui. Meninos é um substantivo. E o artigo, nós falamos que é a palavra que antecede o substantivo, caracterizando-o. Então, coloquei aqui os meninos. Isso aqui é um artigo, certo? É um artigo definido. Porque eu poderia ter colocado aqui uns meninos, certo? Nesse caso, ficaria indefinido. Correto, pessoal? Então, veja aí, eu coloquei os meninos. Os meninos. Aqui é o substantivo, certo? E aqui é o adjetivo, é o artigo. E aqui é o artigo, que é a palavra que antecede o substantivo, caracterizando. Ok? Entendido? Passamos então para a classe dos adjetivos. Para que serve um adjetivo? Para que serve um adjetivo? Ele serve para dar qualidade aos seres. Dar qualidade, indicar propriedade, característica ou estado, certo? Mas vamos trabalhar aqui, por exemplo, com uma qualidade, certo? Dá um exemplo aqui, ó. Meninos é substantivo. Aqui, artigo. Ó, os é artigo. Aí eu vou colocar assim. Os meninos bons. Veja lá. Serviu para dar uma qualidade, certo? Indiquei uma qualidade ali dos meninos. Os meninos bons, tá? Então, isso aqui, ó, bons. Está dando qualidade a quem? Está dando qualidade a meninos. Logo, nós temos ali um adjetivo. Entendido? Passemos então para outra classe, numeral. O que indica os numerais? Vai indicar a quantidade de seres ou a ordem na qual esses seres se encontram, tá bom? Eu poderia ter colocado aqui também, olha só. Os dois meninos bons. Olha aqui, introduzi na frase um numeral, certo? Eu poderia modificar e dizer os dois meninos. O primeiro era bom, o outro ruim, certo? Simplesmente aqui um exemplo, tá, pessoal? Se eu falasse o primeiro, eu estaria colocando a ordem na qual os meninos se encontravam, tá? Mas é só para dar o exemplo aqui de numeral para que vocês entendam melhor. Então, o numeral ele indica a quantidade de seres ou a ordem na qual esses seres se encontram, tá bom? Aí você pode pensar a ordem, por exemplo, em uma Fórmula 1. Eu acredito que a maioria de vocês conhece, né, tal, esporte aí, né, essa modalidade esportiva de Fórmula 1. E no caso ali você pensa o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Primeiro, segundo, terceiro está aí na classe dos numerais. Então vai indicar a quantidade ou a ordem na qual os seres se encontram, tá bom? E o pronome? O pronome ele pode substituir um nome e indica uma das três pessoas do discurso: emissor, receptor ou assunto.
Veja só. Vou tentar continuar aqui o exemplo. Ó. Os dois meninos bons, eles ajudaram, só assim, ajudaram seus amigos. Veja só, pronome pode substituir um nome. Qual é o pronome aqui? Pronome eles. Eles quem? Meninos. O pronome eles entrou aqui substituindo o nome meninos. Veja só, os dois meninos bons. Eles ajudaram seus amigos. Como eu falei, eles quem? Os meninos. Então veja que o pronome substitui o nome, certo? E pode indicar aí uma das três pessoas do discurso. No caso, emissor, que é aquele que fala, o receptor, que é com quem se fala, e o assunto, que é de quem se fala. Ou em outras palavras, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Entendido? Então vamos passar para as próximas classes. Quando se fala, por exemplo, da classe dos verbos, o que indica um verbo? Para que serve, né? O que ele vai indicar? Olha aí, um verbo ele pode indicar ação, fenômeno, estado ou mudança de estado. Como assim, ação? Eu poderia dar um exemplo assim, ó. O professor escrevia no quadro. Escrevia. Ou seja, ele praticava a ação de escrever. A ação dá a ideia de se fazer alguma coisa, tá bom? O professor caminhava lentamente. Caminhava, a ação de caminhar, tá bom? Escrevia no quadro, caminhava lentamente. Caminhar, escrever, correr, andar, tá bom? São exemplos de verbos de ação. E, além dos verbos de ação, temos também os verbos que indicam fenômeno, comumente chamado de fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, trovejar, certo? Relampejar, nevar. São verbos que indicam fenômeno. Estado, por exemplo, fulano está doente. Está doente, é o estado no qual ele se encontra, certo? E se eu dissesse, por exemplo, ó, fulano está melhor, pressupõe-se que se ele está melhor, ele já esteve um pouco pior antes. Então, houve aí uma mudança de estado. Embora, no exemplo anterior que eu falei, ó, fulano está doente e fulano está melhor, veja que eu usei o verbo do mesmo jeito, está. Mas se ele está melhor, ele já esteve pior. Então, pressupõe-se que houve uma mudança de estado. Entendido? Advérbios. A classe aqui dos advérbios vai expressar o quê? Vai expressar circunstâncias, tá bom? Vai expressar circunstâncias. E aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, circunstâncias de modo, de tempo, de lugar, de intensidade. Eu poderia colocar um exemplo aqui no quadro, olha só. Ontem, na escola, o professor saiu rapidamente. Tá. Para não ficar tão extensa como eu já falei, olha só. Ontem vai dar uma ideia de tempo, certo? Trazendo aqui circunstâncias com a ideia de tempo. Na escola, deu a ideia de lugar, tá certo? E o professor saiu como? Saiu rapidamente.
rapidamente é o modo como o professor sai. Ou seja, nessa oração aqui, eu coloquei circunstâncias, três tipos de circunstâncias, né? Ou colocamos aqui três advérbios. Ontem, que dá a ideia de tempo, na escola, que dá a ideia de lugar, e rapidamente, que é o modo como o professor saiu. Então, os advérbios eles vão indicar essas circunstâncias. Lembrando que isso aqui é apenas uma introdução aos estudos gramaticais. Depois nós vamos estudar cada classe separadamente. Tá bom, meu povo? Para que serve a preposição? Ela estabelece uma relação entre termos de uma mesma oração. Como assim? Vejamos um exemplo. Chorou de saudade. Chorou de saudade. Veja aqui a preposição. Ela está apenas ligando os termos da oração. Ok? Se eu coloco aqui, ó, chorou saudade, você vai perceber que está faltando alguma coisa. E o que estaria faltando? A preposição. Então, chorou de saudade. Aí você observa, a preposição ela estabelece uma relação entre termos de uma mesma oração, tá? Qualquer que for a preposição, ela vai fazer esse papel. A gente costuma chamá-la de conectivo, né? Ela serve para conectar ali uma palavra a outra, ou os termos de uma mesma oração. Tá bom, gente? Agora falando sobre a conjunção. Ela teria a mesma função da preposição? Bem, ela também funciona como um conectivo, né? Porém, no caso da conjunção, ela liga dois termos da oração, pode ligar, mas o mais comum é ela ligar duas orações, certo? O mais comum é a conjunção ligar duas orações. Vejamos. Aqui uma oração. Paulo falou muito, mas não convenceu. Vejamos que nós temos aqui duas orações. Temos o verbo falar e o verbo convencer, tá bom? Então, nós vamos ter aqui os dois verbos, cada um fazendo a sua própria função, né? Então, nós temos aqui duas orações. Então, veja, Paulo falou muito, mas não convenceu. Então, você observa ali que nós temos uma conjunção, a conjunção mas, tá? Uma conjunção adversativa. Nós vamos estudar isso direitinho depois, tá bom? Paulo falou muito, mas não convenceu. Ou seja, esse mas aqui está ligando a primeira oração, tá? À segunda. Está ligando aí a primeira oração à segunda. Então, veja que essa é exatamente a função da conjunção. É ligar uma oração à outra, certo? Ligar aí duas orações. E para fechar a nossa aula de hoje, falando sobre as interjeições. Para que serve ou o que expressa uma interjeição? Nós colocamos aqui, expressa emoção, apelo ou chamamento. Aí você fica assim, mas o que é isso mesmo, né? Aí, por exemplo, eu digo aqui, ó, nossa, isso é uma interjeição, tá? Expressa de certa forma, uma admiração, aquele espanto, né? E aí quando você chama alguém, por exemplo, você está em perigo e você diz, socorro, socorro. É um chamamento ou um apelo, né? Você está apelando a alguém, socorro, socorro. E assim se desenrolam as interjeições. Uma das características da interjeição
é que são palavras que tentam passar, assim, digamos, um sentimento bem vivo, e ela é seguida geralmente de alguma expressão facial ou de algum gesto, né? Quando você diz aqui, por exemplo, nossa, geralmente você faz alguma expressão facial, né? Se você pede socorro, 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 tal, você faz algum movimento. Então, ela tem digamos, a interjeição, ela tem a característica de conseguir comunicar por si só. Ela é independente. Ela não precisa da oração, tá? Para conseguir transmitir a mensagem. Ok, meu povo? Então, a nossa aula de hoje finaliza aqui. Até a nossa próxima aula e Deus abençoe a todos.